Bom dia aí, tô vendo que tá todo mundo entrando ao vivo aqui agora, gente do Brasil inteiro, da América Latina, do Uruguai, da Argentina, tá aqui de Piratini, Rio Grande do Sul, Aldeias Altas no Maranhão, o Garça, São Paulo, muita gente entrando do Brasil todo para assistir hoje o encerramento, o último dia do Congresso Florestas Online, e nós estamos falando sobre incêndios florestais. Eu quero já dar meu bom dia para o nosso primeiro palestrante do dia. Bom dia, professor Irving. Bom dia, Paulo, tudo bem? É um prazer estar aqui contigo e com todos esses internautas aí que vão nos assistir e prestigiar esse nosso último dia de Florestas Online. Bom, eu quero já apresentar, vou ver aqui o rápido currículo do nosso palestrante de hoje. O Irving Hugo Hessel Filho é engenheiro florestal, graduado em engenharia florestal pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em engenharia florestal, programa de pós-graduação em engenharia florestal, Universidade Federal de Santa Maria, doutorado em engenharia de produção, programa de pós-graduação em engenharia de produção na Universidade Federal de Santa Catarina, professor do departamento, ele é professor, olha interessante, professor do departamento de engenharia florestal da Universidade Regional de Blumenau e perito judicial da Justiça Federal de Santa Catarina e presidente da Associação Catarinense de Engenheiros Florestais, a CEF, de onde ele está falando aí, está vendo atrás, olha aí, a CEF, é onde ele está falando da sede da associação. Bom dia, Irving, o tempo é seu e a palestra é sua, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo, muito obrigado. Então, pessoal, quando o Paulo me convidou para falar sobre incêndios florestais, eu pensei, bom, nada mais justo do que esse tema, porque afinal de contas, como o Paulo bem disse, depois da Covid é o tema mais comentado no Brasil em 2020. E aí eu fui pensar no que eu poderia contribuir com vocês. E eu vi que nós podemos discutir um pouquinho, ou conversar um pouquinho a respeito da realidade do Brasil, a realidade atual do Brasil, no que diz respeito aos incêndios florestais, bem como as perspectivas de prevenção, combate e controle. Então vamos começar. Bom, eu começo já de cara mostrando para vocês números. Tá? Esses números são dados do INPE coletados essa semana, para que a gente possa compreender como é que está a situação dos incêndios florestais no Brasil atualmente, em que pé anda a coisa. E daí nós vamos poder discutir um pouquinho do porquê. Então, para vocês terem uma ideia, na linha vermelha, a gente vê os valores máximos. Esses dados eles são de 1998 até hoje. Eu peguei os últimos 10 anos para facilitar a apresentação na tela. Eles são, na coluna da esquerda, nós temos os anos, os meses na linha de cima, e o número de focos de calor registrados pelos dados do INPE. Então, a gente pode observar para o ano de 2020, esses valores assinalados aqui em azul indicam que são dados muito próximos do valor máximo registrado para aquele mês, no caso, mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de junho, agosto, outubro. Então, são dados muito próximos, resultados muito próximos dos valores máximos alcançados desde 1998. Então, vamos ter um exemplo aqui. O mês de agosto. O mês de agosto, o máximo que se viu, que teve registro desde 1998, foram 5.993 focos. E agora, em 2020, nós tivemos 5.935, chegou muito perto. Já os valores que estão circulados com preto ultrapassaram. São os novos valores máximos para esses respectivos meses desde 1998. Então, para vocês terem uma ideia, aqui no mês de setembro... desculpe, faltou um detalhe. Esses dados aqui são para o Pantanal, tá? Porque é o que está mais na moda discutir. Já que nós estamos falando sobre perspectivas, nós vamos falar sobre o que está acontecendo de mais sério, digamos assim. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui no Pantanal, no mês de setembro de 2020, nós tivemos o maior registro desde 1998. Né? Então, quando a gente se depara com resultados como esses, a gente começa a se perguntar por quê? Por que de todos esses dados, todos esses números, até certo modo alarmantes, por que nós chegamos a essa condição? Nós podemos elencar basicamente alguns pontos que podem nos
levar a refletir e responder o porquê disso. O primeiro diz respeito à questão de gestão administrativa, principalmente pessoal e processos no que tange ao órgão público. Nós estamos percebendo aí, e isso não é apenas para a esfera federal, mas nas esferas estaduais, nós temos uma certa dificuldade na gestão de pessoas e de processos no que diz respeito à questão do combate a incêndios florestais, e não só o combate, mas principalmente prevenção. Cabe destacar aqui que é muito importante que se trabalhe os processos de prevenção. Nós vamos ganhar muito, tanto em recursos financeiros como o próprio meio ambiente, se nós trabalharmos a prevenção. Porém, a gente sabe que, invariavelmente, por mais que se proteja, que se tenham ações efetivas de prevenção, em algum momento o incêndio vai acontecer. Então, uma das causas que nós podemos afirmar é por falhas de gestão administrativa, seja nos processos, seja com as pessoas. Por quê? Porque nós temos um problema hoje no Brasil que vai muito além da questão de incêndios florestais. E esse problema acaba afetando a gestão dos órgãos que deveriam ter comando e controle com relação à área ambiental. E repito, isso vai além de órgãos estaduais, federais, isso vai se espalhando aí por todas as esferas. Nós temos também a questão ambiental, o próprio meio ambiente. A partir do momento que nós temos, quando a gente trabalha a questão de incêndios florestais, a gente sabe que lá no Triângulo do Fogo, nós temos um dos elementos que é fundamental para que ocorra incêndio, que é o material combustível. Se ao longo dos anos nós não tivermos nenhuma ação de controle com relação à quantidade de material combustível disponível na área, invariavelmente, num determinado momento, o fogo vai acontecer. E aí nós podemos ter catástrofes. Então, quando a gente fala em gestão do meio ambiente, ela está associada à gestão de pessoal e processo, para controlar esse tipo de situação, certo? Principalmente no que diz respeito à questão dos materiais combustíveis. Outro aspecto fundamental são as próprias condições meteorológicas. Períodos de longa estiagem facilitam e muito a ação do fogo, né? E aí nós temos alguns elementos meteorológicos que estão associados, que seriam o vento, a precipitação, a temperatura e a umidade do ar, umidade relativa do ar, que são fundamentais nessa confluência de elementos que daí, então, podem facilitar a ocorrência de incêndios. Então, gestão de pessoas, processos, a própria natureza, o próprio meio ambiente, as condições meteorológicas e ainda temos mais um elemento, que seriam as ações criminosas. Talvez essas incentivadas por determinadas políticas não tão rigorosas no controle às ações contra o meio ambiente. Então, nós temos 4 elementos fundamentais que nos respondem à pergunta de por que os incêndios florestais estão aumentando muito nos últimos anos. Então, esse conjunto de ações tem como reflexo o que nós temos visto nos últimos dias, nos últimos anos, principalmente em 2020, né? E quando eu falo em ações criminosas, eu estou me referindo realmente a pessoas que não foi acidental, não, foi pessoas que tinham a intenção de causar fogo, seja por um motivo criminoso ou ainda por algum motivo, por exemplo, de limpeza de uma área e acabou não tendo o controle, não tomando as devidas providências e agindo de forma ilegal, porque para fazer a limpeza de uma área com queima controlada, você tem que ter uma licença de queima controlada, e que em algumas regiões do Brasil está suspenso por pelo menos 6 meses, em função desse período longo aí de estiagem e de incêndios florestais. Destacar uma questão muito simples também, que muita gente confunde queimada com incêndio. Queimada é quando a gente tem o fogo sob controle. É uma prática muito utilizada na agricultura para determinados fins, por exemplo, a limpeza de uma área, controle de pragas e doenças. Já o incêndio é quando você não tem controle sobre o fogo. E de acordo com a FAO, nós temos apenas uma causa que seja natural, que seria a ação de raio, por raio, ou ainda
eu incluiria aí, por minha conta, erupções vulcânicas, mas isso não é o caso aqui no Brasil. As outras 7 causas são todas elas antrópicas, e aí nós temos causas criminosas e causas acidentais. Nós vamos nos deter aqui, obviamente, na questão dos crimes, né? Porque a gente entende que já está mais do que comprovado essas ações. Bom, dito isso, a gente já tem, então, um esboço de como está a situação atual no Brasil e quais são as possíveis causas, né? A partir daí, a gente tem que começar a trabalhar, a pensar na questão de, bom, vamos trabalhar para, no primeiro momento, extinguir esses incêndios e depois fazer um trabalho de prevenção. Então aí entra a questão da prevenção. Vejam só, quando a gente fala em perspectiva de prevenção, a gente tem que trabalhar com alguns elementos que são fundamentais nessa linha de prevenção. Quais seriam? A gente tem que pensar no seguinte: essas atividades de prevenção, elas têm que englobar todas as situações que objetivam que o fogo ocorra. E a partir daí nós temos duas condições básicas. A primeira é através do zoneamento de risco e a segunda através das técnicas preventivas de controle de prevenção a incêndios florestais. Bom, o zoneamento de risco, ele é uma técnica que consiste em você fazer o uso de mapas de uso e ocupação do solo sob diversas óticas. Então, nós vamos trabalhar com mapas que vão destacar os pontos principais, as regiões principais que ocorre incêndio, quais os períodos que ocorre esse incêndio, quais as principais causas. Nós vamos trabalhar com mapa de sistema viário, que vai identificar as principais estradas que vão percorrer essas regiões. Nós vamos trabalhar com mapa de solo, vamos trabalhar com mapa de clima, meteorologia. Então, todos esses mapas vão ser colocados numa forma de sobreposição para que se forme um zoneamento, onde se diga quais as principais áreas, como chega o resultado final desse trabalho, vai apontar quais as principais áreas e quais os principais períodos e causas de incêndios florestais. Nesse aspecto é muito importante que a gente tenha controle também e saiba muito sobre as informações dos incêndios florestais. É importante que após o combate, após o controle, o rescaldo, você faça um estudo para entender principalmente a causa, tentar buscar a causa daquele incêndio, buscar saber quanto de área queimou, que tipo de vegetação tinha, qual a época do ano isso está ocorrendo, quanto tempo levou para combater esse incêndio. Tudo isso são informações pertinentes que a gente costuma chamar de estatísticas do incêndio e que elas servem para que nós possamos ter um conhecimento do comportamento dos incêndios e, a partir daí, trabalhar na prevenção. Então, o zoneamento de risco é a primeira ação efetiva para se trabalhar na prevenção de incêndios florestais. Na sequência, nós temos as técnicas de prevenção. E essas técnicas de prevenção, elas têm, no primeiro momento, elas visam a remoção das fontes do fogo, e elas podem ser feitas através da educação ambiental, da regulamentação do uso da floresta, da aplicação da legislação, e ainda nós temos, então, também as técnicas de prevenção que buscam reduzir o risco de propagação do fogo, que seriam quais? Seria a construção e manutenção de aceiros, a construção de açudes e locais de captação de água, as técnicas de cortina de segurança e a redução do material combustível. Então, a partir dessas atividades técnicas, nós podemos ter ações de prevenção, que vão ser importantíssimas e que vão ser fundamentais na hora de prevenir a ocorrência de incêndios e também de diminuir essa ocorrência. Então, essas técnicas, elas são importantes porque nós estamos trabalhando na prevenção, e é muito mais econômico você trabalhar na prevenção. Econômico também para o meio ambiente, porque a partir do momento que eu estou prevenindo, eu posso, o meu prejuízo após o incêndio vai ser bem menor. A facilitação para combate, as formas de você agir no combate, se eu tiver uma ação de prevenção efetiva, eu consigo, então, ser mais eficiente na hora que o incêndio realmente ocorrer. Bom,
Mas, como eu falei para vocês, nem sempre a prevenção vai ser suficiente. Você não consegue proteger 100% da tua área, 100% do tempo. Em um determinado momento, o fogo vai acontecer, seja por causa natural, seja por causa de origem de ação humana, com intenção ou sem intenção de colocar fogo. Então, no momento ele vai acontecer. E a partir daí eu tenho que ter elementos suficientes para combater e controlar os incêndios florestais. O primeiro elemento é justamente na prevenção. Uma prevenção bem feita, bem executada, vai me trazer como resultado uma facilidade no combate quando houver um incêndio e uma diminuição das perdas. Então, aí quando a gente fala em combate, a gente tem que pensar numa série de coisas, de elementos, de situações. Então, o combate, ele não começa quando você está lá no meio do campo com o abafador combatendo o incêndio. Ele não começa quando você está passando com um avião jogando água. O combate ele começa quando o incêndio é detectado, quando o incêndio é identificado. E a partir daí se dão algumas etapas que a gente chama de pré-combate até chegar no combate propriamente dito. Então nós temos a primeira etapa, que é a detecção, na qual o fogo é avistado. A partir daí há uma comunicação entre quem identificou e a central de comando. Na central de comando, o responsável ele é notificado. Há uma triangulação de dados para identificação do ponto do incêndio. E esse responsável vai promover a mobilização da equipe. A equipe de quem? De brigadistas, a equipe de combatentes. Daí entra a questão do treinamento também. Esse pessoal, é muito importante que esse pessoal seja capacitado, treinado, que esse treinamento seja sempre contínuo, sempre onde todos saibam exatamente quais as funções que eles têm dentro do incêndio florestal, dentro do combate ao incêndio florestal. Então, é mobilizado a equipe de combate, os brigadistas já sabem qual o procedimento a tomar, já sabem para onde se deslocar, o seu equipamento já vai estar pronto e eles vão embarcar no veículo de transporte até o foco do incêndio. Durante todo esse período, o motorista, o responsável pelo transporte das equipes, ele já está recebendo a informação de onde é o foco de incêndio e qual o melhor caminho para chegar lá. Então, além disso, é importante a manutenção do sistema viário. Isso também é uma situação muito importante que às vezes é esquecida. Aí você vai ter que combater um incêndio numa região e chega lá, tem uma ponte quebrada. Como é que você vai fazer? Vai ter que fazer toda uma volta, vai perder tempo. Então, manutenção do sistema viário é fundamental para combater incêndio florestal. E a gente muitas vezes acha que não. Sistema viário, sistemas de aceiros. Chegando no local, as equipes elas não vão sair em disparada, começar a combater o incêndio. Vai haver um estudo da situação. E esse estudo da situação, ele vai ser feito, em geral, pela pessoa mais experiente que tem na equipe de combate. Então, vai ser montada uma estratégia de combate. O que eu vou ter que analisar? Eu vou analisar as condições ambientais. Tem vento? Não tem? Como é que está o vento? O vento está mudando de direção toda hora? O vento está muito intenso? Como é que é o material combustível que está queimando? Nós estamos tendo incêndios superficiais, incêndios de copa, incêndios subterrâneos, enfim. Após se estudar toda essa situação, aí sim as equipes vão ser divididas e sob a coordenação do profissional responsável, com maior experiência, eles vão efetivamente começar a combater o incêndio. Então, até esse momento, nós tínhamos as etapas de pré-combate. E chegando, então, efetivamente para combater o incêndio a partir do momento que as equipes se deslocam com seus equipamentos. Bom, aí vai ter o combate e não podemos esquecer de um detalhe importante, né? Que é a questão do rescaldo. Então, após combater o incêndio, nós temos que ter uma efetiva ação de controle para que não venha a se reiniciar, ressurgir um foco de incêndio após as equipes saírem do local. Bom, e tem que lembrar uma coisa, né? Todo incêndio começa podendo ser apagado com apenas um pé. Depende apenas do tempo de detecção e ação. Então, isso é uma coisa importante que vocês têm que ter em mente. Todo incêndio começa numa situação que ele pode ser apagado com o pé. Se você for eficiente na detecção, na mobilização,
no deslocamento e no combate propriamente dito. Bom, dito isso, eu vou detalhar um pouquinho alguns elementos do pré-combate, porque quando eu me propus a fazer essa palestra, eu pensei em falar sobre as perspectivas atuais, ou seja, como está a situação atual e por quê, e a gente já falou isso, e quais são as perspectivas de futuro, no combate, na prevenção, no combate e no controle de incêndios florestais. Então, eu vou mostrar para vocês alguma coisa relativo a como é e como está mudando alguns elementos do pré-combate, no que tange principalmente a detecção. A detecção ela pode ser feita de forma fixa ou móvel, né? A detecção é a visualização, a identificação do foco de incêndio. Então, nós podemos ter detecção fixa através de torres de observação ou sistemas de monitoramento por câmeras e móvel através de vigilância motorizada, a cavalo, a pé, vigilância aérea a partir de drones, a partir de helicóptero, a partir de avião ou ainda até mesmo a vigilância por satélite, certo? A gente sabe que, no que diz respeito à vigilância móvel, motorizada, a pé, a cavalo, enfim, ela tem algumas deficiências que nós vamos ver na sequência. Vigilância aérea, além de ser cara, ela também tem algumas deficiências que muitas vezes acabam deixando a desejar no processo. E via satélite também. Então, a gente vai se fixar no que nós temos hoje, que é a detecção principalmente por torres de observação e aquilo que nós temos para o futuro, que é uma perspectiva de futuro, seria um sistema de monitoramento por câmeras. Então, hoje nós temos esses sistemas de torres de observação, que elas são disponibilizadas na área das empresas. Se o terreno da empresa for um terreno acidentado, as torres elas não precisam ser tão altas, elas podem ser menores, desde que elas estejam localizadas nos pontos mais altos e que, obviamente, elas cubram toda a área da empresa. Então, já se o terreno for um terreno mais plano, que não tenha montanhas, aí o ideal é que sejam torres mais altas, certo? Que possam ter um campo de visualização melhor. De qualquer forma, a grande dificuldade nesse sistema é porque nós temos um observador ser humano, e o ser humano ele tem uma série de restrições. Então, ele está cansado, ele tem dificuldade visual, né? Não dormiu direito, tem uma série de coisas que podem interferir no trabalho do colaborador, né? Além disso, nós temos algumas questões aí, principalmente no que diz respeito a meteorológicas, com nuvens que podem atrapalhar. Aí você pode pensar assim, não, mas espera aí, se tem nuvem, não vai ter incêndio? Tem, claro que tem, né? A presença de nuvem não interfere em nada a questão de incêndios, né? Então, as torres de observação, elas são uma realidade. É o que se tem hoje na maioria das empresas. Porém, essa realidade ela pode estar mudando. E essa é uma perspectiva de futuro. E nós temos tecnologia para isso. E essa tecnologia passa por sistemas de monitoramento de câmeras. São câmeras de alta resolução, instaladas em torres específicas e que ficam girando 360 graus em busca de focos de incêndio. A partir do momento que uma dessas câmeras identifica um foco, e cabe destacar que essas câmeras elas têm uma capacidade aí de detecção de até 15 quilômetros, uma visualização de extrema qualidade, elas podem cobrir em torno de 70 mil hectares em apenas 3 minutos. Então vejam que é um diferencial, uma tecnologia que está começando a ser aplicada, algumas empresas florestais no Brasil já estão começando a adotar esse sistema e vai compensar muito, economicamente falando, para as empresas a aquisição de um sistema desses. E sem falar que para o meio ambiente, porque vai ser uma detecção mais rápida, mais eficiente e, consequentemente, todo o processo até o combate vai se dar de forma mais enxuta, queimando menos e causando menos danos à natureza. Então, a partir do momento que eu tenho um foco identificado por uma câmera, vai haver uma comunicação para o sistema de monitoramento que fica na empresa, no escritório, na sede da empresa. Outra câmera, nesse caso, vai ser direcionada para o azimute identificado
pela primeira câmera, e aí, através de triangulação das imagens, a coordenada resultante vai ser indicada como o foco do incêndio. Então, o processo de identificação por triangulação é o mesmo que funciona pelas torres atuais. A diferença é que, nesse caso, a tecnologia que está sendo usada não inclui o olho do ser humano. Então, essa talvez seja o grande diferencial. O avanço tecnológico com maior precisão e melhor qualidade de informação. A partir desse momento, então, quando há detecção, a empresa vai comunicar e vai, então, ter todo o processo de mobilização, de deslocamento, planejamento da situação e o combate propriamente dito. Para vocês terem uma ideia, um sistema desses de monitoramento por câmeras, ele tem algumas características bem interessantes. Primeiro, são câmeras de alta resolução, certo? Tem um sistema próprio de tráfego de dados, o que, então, independe da rede de dados do cliente, certo? É autossuficiente em energia através de placas fotovoltaicas, tem baterias para aqueles dias nublados, ou seja, tem acumulação de energia, e a partir do momento que não tem sol, as baterias são acionadas. E talvez um dos detalhes mais interessantes aí é a proteção contra a intrusão e vandalismo. Então, tem um sistema que, se alguma pessoa tentar invadir aquela área onde está a câmera, um alerta é ligado, luzes são acionadas se for à noite, alarmes sonoros são acionados e rapidamente uma equipe de controle por terra vai até o local para verificar o que está acontecendo. Um detalhe, um sistema como esse, ele é um sistema que ele vai permanecer 365 dias por ano. No sistema de torre, de monitoramento por torre, na qual nós temos a ação do homem trabalhando, ali, nos períodos em que não há tanto risco de incêndio, as torres ficam desativadas, não fica ninguém ali. Então, se acidentalmente ou até mesmo criminalmente ocorrer algum incêndio fora daquele período mais crítico, o risco desse incêndio ser muito grande por não ter uma detecção rápida, ele é bem mais claro, ele é bem mais fácil de acontecer. Bom, com relação à vigilância móvel, eu tinha falado então da vigilância motorizada, a pé, vigilância aérea, via satélite. São sistemas de vigilância que podem ser efetivados, porém todos eles têm alguns poréns, não é mesmo? O sistema motorizado é aquele que a equipe vai, através de veículos, circular pela área, assim como a vigilância a pé ou a cavalo, por exemplo, é muito comum isso em algumas áreas. A grande dificuldade é que, para áreas muito grandes, esse sistema de monitoramento de vigilância ele é ineficiente, né? Até porque você também não tem uma visão sobre a floresta. Então, tem essa dificuldade. A vigilância aérea com drone, helicóptero, avião, ela é eficiente, mas ela é cara, ela é muito cara. E também tem o seguinte, dias nublados já dificulta o voo. E mais uma coisa, às vezes o avião passa, o drone passa monitorando e o foco de incêndio não começou. O foco de incêndio vai começar depois e o avião já está em outra área. Então, como é uma vigilância móvel, o sistema de monitoramento não fica naquele ponto. Ele está circulando. Então, ele pode ter passado pela área e, após a sua passagem, começar o incêndio. Então, é um porém com relação à vigilância aérea. E via satélite também tem a questão das nuvens, né? Sem falar do preço, obviamente, a questão de nuvens e pequenos focos muitas vezes não são detectáveis. E o que acontece? Se os pequenos focos não são detectáveis, só vão detectar quando for um grande foco, aí já vai ser tarde. Então, por isso que hoje a grande sacada é sistema de monitoramento por câmera. É uma perspectiva real de futuro. Então, depois da detecção vem a mobilização, que eu já expliquei para vocês, em poucas palavras, quando a equipe é mobilizada, a equipe de brigadista, ao deslocamento, para isso a importância de manutenção de estradas e aceiros, e também, em alguns casos, a descentralização das brigadas de combate. Quando a empresa ela tem áreas muito espalhadas, tem grandes áreas e muito espalhadas pela região, é interessante, às vezes, você ter equipes descentralizadas, para facilitar o acesso de determinadas equipes a alguns pontos mais críticos que ficam distantes da sede. Chegando lá, planejamento da situação, onde vai se avaliar o comportamento do fogo, as condições meteorológicas, o tipo florestal, pontos de captação de água, rede de aceiros, estradas, tudo isso feito por uma pessoa experiente, capacitada, treinada, e a partir das decisões
que essa pessoa tomar é que nós vamos, então, efetivamente começar o combate. Lembrando que o combate é uma atividade arriscada, que deve ser feita por pessoa treinada, pelos brigadistas, não é qualquer um que pode chegar lá, eu vou pegar um galho de árvore e vou sair abafando o fogo. Não é bem assim que funciona, né? Deve contar com equipamentos adequados, então isso é importante, você trabalhar com o equipamento adequado, sob uma boa coordenação por pessoa experiente, né? As equipes também, elas não devem ser equipes muito grandes, elas devem ser equipes compostas de 6 a 10 combatentes, então cada grupo de brigadistas deve ter no máximo 10 combatentes, porque isso facilita muito o controle sobre essa equipe, né? E uma coisa fundamental dentro da equipe, hierarquia e disciplina. Tem que se respeitar o que o chefe mandar, porque a sua vida está em risco. E antes de mais nada, a do companheiro também pode estar pela tua ação. Então, a partir daí, nós temos que escolher um método de combate. Tradicionalmente, nós temos 3 métodos de combate: combate direto, combate paralelo e combate indireto. A escolha do método ela deve ser feita em função de algumas questões, por exemplo, características do incêndio, intensidade, forma, taxa de propagação, da topografia do terreno, do tipo florestal, das condições meteorológicas naquele momento, bem como da disponibilidade de equipamento e de pessoal. Tá? E a partir daí, então, a partir desse estudo, desse conjunto de informações, é que se define se nós vamos fazer um combate direto, um combate indireto ou um combate paralelo. E aí, rapidamente, nós vamos ver como é que são os 3, porque eu ainda vou chegar em outro aspecto que diz respeito à questão atual e futura. Muito importante, que está sendo discutido nos últimos dias, inclusive. Bom, combate direto é aquele na qual vocês podem ver aí na imagem, o combatente ataca diretamente a chama, né? São incêndios superficiais, de baixa intensidade, e o brigadista aproxima-se da chama com abafadores, chicotes, mochilas costais com água, e aí ele vai fazer o combate. Essa talvez seja a forma mais tradicional. Ela tem um sequer, que é a questão da intensidade do fogo. Se for um incêndio de alta intensidade, já não consegue chegar próximo, e aí o combate direto já fica inviabilizado. O combate paralelo, ele consiste em se construir um pequeno acero de meio metro a 1 metro de altura, de largura, e a partir daí se fazer o combate, porque o incêndio ele vem numa intensidade que não permite o combate direto. Mas a partir do momento que o fogo chega e encontra aquele acero de 1 metro, 1,5 metro por aí, ele vai diminuir a sua intensidade e vai permitir, então, que dessa forma o combatente possa atacar direto, com o uso principalmente de água e abafadores. Já no combate indireto, é aquele que é utilizado principalmente para incêndios de grandes proporções, e ainda incêndios de copa. Incêndios de copa, lembrando, são aqueles incêndios em que o fogo se transmite, se propaga de copa para copa, acima de 1,80 m. Então, nesse caso de combate indireto, se trabalha da seguinte forma: se monta um acero, um grande acero, com aproximadamente 20, 30 metros de largura, né, paralelo ao longo da linha de frente do fogo. Então, o incêndio ele vem vindo nessa direção, aqui está a direção do vento, vem vindo o fogo, eu vou construir um acero paralelo à linha de frente do fogo, de largura razoável, e a partir desse acero eu vou iniciar uma linha de contrafogo. Inclusive, isso gerou muita polêmica nos últimos dias, porque algumas pessoas andaram postando vídeos na internet mostrando brigadistas do Preve-Fogo usando o pinga-fogo para fazer uma técnica justamente de contrafogo, e disseram que, olha aí, brigadistas do IBAMA, do Preve-Fogo, colocando fogo na vegetação. São eles que estão causando incêndio. Isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo, tem que ficar bem claro que eles são profissionais e eles estavam ali praticando uma técnica de combate a incêndios florestais. E pessoas mal intencionadas acabaram divulgando esse tipo de informação. Então, tem que ficar claro, a técnica é fundamental, bem aplicada, ela vai surtir o efeito desejado. Então, a partir do momento que você faz um acero bem largo, para proteger bem, paralelo à linha de fogo, você começa uma linha de contrafogo. O que acontece? O vento está soprando nessa direção. Acontece que, como não tenho nada para queimar aqui, o fogo vai acabar se propagando no sentido contrário à direção do vento, fazendo o quê? Aumentando essa linha de acero. Então, o que acontece? Quando a frente do fogo chegar a encontrar esse contrafogo, essa linha de contrafogo que foi feita,
a tendência do fogo é se extinguir por falta de material combustível para queimar. Então, vejam, é fogo combatendo fogo. Para incêndios de grandes proporções, essa é a técnica mais adequada. Obviamente que com a ajuda de uma outra coisa que nós vamos ver agora, que são o quê? Os retardantes de chama. Aí entra outra questão polêmica, mas é uma questão que nós precisamos discutir, nós precisamos conhecer, e é uma perspectiva de futuro. Por que é que no Brasil hoje não se usam retardantes de chama? Então, primeiramente, retardante de chama não se refere a uma classe específica de produto químico, mas sim descreve a função, retardar a chama. Ele atrasa a taxa de propagação, ele atrasa o deslocamento do fogo. Então, nesse caso, ele vai agir de diferentes formas, o que nós já vamos ver. Então, os retardantes de chama eles são substâncias químicas que possuem a ação de retardar a ignição, diminuir a velocidade da queima e minimizar a emissão de fumaça dos materiais aos quais são incorporados. Existem diferentes tipos de retardantes químicos de chama. Os retardantes de chama, então, eles melhoram as propriedades extintoras da água porque tornam ela mais viscosa e aderente à vegetação. Não é à toa que eles são aplicados junto com a água. Eles são dissolvidos em água e são aplicados. Dessa forma, aplicados via aérea. Dessa forma, além de reduzir a evaporação da água, ou seja, o uso do retardante da chama torna a propagação do fogo mais lenta, porque ele mantém a água por mais tempo, ele protege a água. Os elementos químicos mais comuns utilizados na composição dos retardantes químicos, aí nós temos o bromo, o cloro, o fósforo, o nitrogênio e alguns hidróxidos metálicos. Talvez pela presença principalmente do bromo, é que se tem um grande pé atrás com relação aos retardantes químicos, por causa da sua toxicidade. Mas isso é uma coisa que nós vamos falar já daqui a pouquinho. Então, como é que os retardantes de chama funcionam? Tá? Os retardantes de chamas, eles atuam em 3 diferentes maneiras. A primeira, eles interrompem o estágio de combustão, evitando ou atrasando o flashover, ou seja, a ignição do fogo. E ainda por cima, diminuindo ou interrompendo o alastramento do fogo pelo ambiente. Então, a primeira forma é através da ação junto ao momento de ignição, né, evitando ou atrasando esse flashover. Além disso, o retardante químico ele isola fisicamente o material combustível com uma camada resistente ao fogo. E, por fim, ele vai diluir os gases inflamáveis e as concentrações de oxigênio na zona de formação da chama por meio da emissão de água, nitrogênio ou ainda diluindo através de outros gases inertes. Então, vejam que os retardantes químicos eles vão agir de 3 formas distintas para combater o fogo. Seja na ignição, seja isolando o material combustível, ou seja diluindo a concentração de oxigênio e gases inflamáveis que são liberados pelo material combustível durante o processo de queima, através da incorporação, da emissão de águas, nitrogênio ou outros gases que sejam inertes. Então, essas são as formas que os retardantes químicos trabalham. E por que, mesmo assim, ainda os retardantes químicos são tão polêmicos no Brasil? Por quê? Bom, nós podemos dizer o seguinte, por que ele é polêmico? Em primeiro lugar, não há uma vedação legal ou um regulamento que estabeleça alguma exigência governamental na forma de registro ou autorização do uso de produtos retardantes de chama no Brasil. Então, não existe ainda uma vedação legal, um regulamento, né? Recomenda-se, tem algumas recomendações que após o uso de retardantes químicos numa determinada área, ela deva ficar isolada por 40 dias para o consumo de água, pescados, carne de caça, frutas, vegetais, em função de não se conhecer exatamente a resposta da toxicidade dos elementos com relação à natureza. Então, existe o quê? Existe falta de estudo, né? O PREVI-Fogo ele alerta em relação à composição dos retardantes, que é em função da presença de sulfato de amônia, ela pode danificar e matar a folha se ficar exposta por muito tempo. Ou seja, eles alertam que retardantes de chama que utilizam sulfato de amônia podem acabar sendo contaminantes em função do tempo que eles vão ficar expostos na vegetação, na natureza. Então, existem algumas indicações, mas propriamente trabalhos conclusivos que apontem para isso, que comprovem ou não em que grau de toxicidade isso se encontra, nós ainda não temos. E é por isso que nós não temos
uma legalização, uma regulamentação do uso de retardantes químicos de chama no Brasil. Nós não sabemos qual é a toxicidade, qual o grau de toxicidade, até que ponto o retardante químico de chama pode ser mais prejudicial do que benéfico. É lógico que ele é benéfico para combater o incêndio, mas até que ponto ele pode ser prejudicial com relação à sua toxicidade. Nós não conhecemos, falta estudo. E aqueles estudos que tem ainda são muito incipientes. Apesar de que nós vemos que, mas aí vocês podem perguntar, como é que fora do Brasil ele é usado? Ele é usado, mas é que no Brasil nós temos algumas políticas ambientais que acabam impondo maiores restrições e que, consequentemente, para que isso seja sobrepassado, para que nós possamos compreender e dizer, não, realmente, os retardantes químicos são eficientes, ou então não, eles não são interessantes de usar aqui no Brasil, nós precisamos estudar, e isso está faltando ainda aqui, certo? Então, a grande polêmica do momento, o uso de retardantes químicos, particularmente, eu sou a favor, eu acho que eles têm que ser utilizados, sim, principalmente em casos de incêndios descontrolados de grande vulto. Agora, ao mesmo tempo, precisa se incentivar o estudo e a pesquisa a respeito desses produtos, para que nós possamos ter uso com muito cuidado. Para finalizar, pessoal, que o nosso tempo já está esgotando, eu quero concluir algumas coisas com vocês. Primeiro, os métodos de prevenção, eles devem ser sempre priorizados. A gente tem que priorizar a prevenção, porque a gente vai estar economizando financeiramente e vai estar protegendo muito mais a natureza. O treinamento é outro aspecto fundamental. Temos que investir em treinamento e capacitação de pessoal. Manutenção de estradas e aceiros, outro item muito importante para o deslocamento e também porque as estradas e os aceiros vão servir como barreiras para a propagação do fogo. O sistema de monitoramento por câmera é um método muito eficiente que deve ser investido. É, talvez, a forma mais importante e mais interessante que se tem hoje para a prevenção de incêndios florestais, através do monitoramento de câmeras de alta resolução e uma detecção eficiente. E, por fim, os retardantes químicos eles precisam ser avaliados com relação à sua toxicidade para que, então, possam ser regularizados e não termos problema com relação ao uso. Pessoal, antes de eu terminar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Visitem o site da Forest Class. A Forest Class ela é um site, vocês vão ter cursos online lá. Nós temos já cursos de colheita florestal, inovações e aplicações geotecnológicas, potencial do setor florestal. Temos vários cursos. E agora nós vamos ter um novo curso que vai ser divulgado a partir de agora com vocês. Não é mesmo, Paulo? É isso aí, meu amigo professor Irving. Obrigado. Está aí o contato do professor Irving. Você anotar aí, eng.irving@gmail.com, tá? E tá aí o contato irving@furb.br e o telefone dele é 48 991688835. 991688835 é o WhatsApp para você falar com o professor Irving. E aí, já que ele tocou nesse assunto, Guilherme, vou mostrar agora em primeira mão. O professor Irving é o professor do nosso primeiro curso de incêndios florestais da Forest Class, que nós vamos lançar nos próximos dias. E o professor Irving não só ministra palestras sobre cursos sobre incêndios florestais do Brasil, como também em toda a América Latina. Por isso, esse vai ser o segundo curso que nós estamos lançando, que vai ser em português e em espanhol. O outro curso que é em português e em espanhol é o de colheita florestal. E nós temos em primeira mão para você que está assistindo aí, vamos rodar o vídeo de lançamento do curso de incêndios florestais. Tá na mão, Guilherme? Pode rodar.
É isso aí. Em breve, o curso Incêndios Florestais vai estar na nossa plataforma da forestclass.com.br para você acessar e se matricular no curso completo. Você deve prestar atenção na palestra aqui do Irving, que está cheio de elogios aqui, muita gente elogiando a sua palestra. Agora, você imagina o curso completo. Muito mais informações e muito mais didático para você que está aí precisando se inteirar mais sobre incêndios florestais. E eu acho que todo proprietário rural, todo o dono o silvicultor que tem uma floresta plantada deve dar esse curso, proporcionar esse curso para seus funcionários, para que aprendam um pouco mais. E aquela velha história, né? Falar, não é só chegar, que você falou agora há pouco, não é só chegar lá e apagar o fogo. Muita gente fala, eu vi vários comentários, por que o governo não manda o exército lá para apagar o fogo? Só vai atrapalhar. Né? O que ele pode ficar é nos bastidores levando água para o pessoal, mas lá na linha de frente tem que ter curso, tem que ter especialização. Apagar fogo não é para qualquer um. Estou certo, professor Irving? Correto, é isso aí. Tem que ter capacitação e treinamento. Vamos lá, então. Já temos várias perguntas aqui, pessoal, e está chegando perguntas. Vamos lá, primeira pergunta, Guilherme. Qual a primeira pergunta do dia? A Virgínia Mirtes pergunta: entendo o projeto de isolamento de risco. Gostaria de saber se ele funciona em tempo real, monitorado remotamente, através de celulares ou centrais, para que se possa acionar agências para combater. Então, o sistema de monitoramento de riscos, se ele tiver uma plataforma eletrônica, né, que permita essa gestão, com certeza. Isso até é uma questão que pode ser muito bem trabalhada, né, hoje se faz muito tudo a partir de aplicativos, e você pode ter um aplicativo que faça esse monitoramento, mas ele tem que ter como é que se costuma dizer, ele tem que ter uma interface com o monitoramento. Então, a partir do momento que você monitora, no que diz respeito ao incêndio florestal, você, através do zoneamento de risco, você vai saber quais são as áreas principais de maior risco, os principais momentos, períodos do ano, e aí você tem, então, esse monitoramento. E isso pode ser feito, sim, desde que haja uma interface entre o aplicativo e o sistema de monitoramento. Vamos lá, mais uma pergunta. Vamos lá, Guilherme. Temos mais uma. Coloca na tela. A Virgínia Mirtes pergunta de novo. Áreas de desmatamento que fragmenta as florestas e favorece os incêndios, como elas podem ser evitadas, professor? Bom, a gente sabe que sempre que se há um processo de desmatamento, nós temos o quê? Nós temos a geração de material combustível. Uma coisa é o material combustível verde, enquanto a floresta está em pé. Outra coisa é essa floresta derrubada e ficando galhos, ficando folhas. Então, todos esses elementos eles vão contribuir para a ocorrência de incêndios. Como é que se pode proteger? Se pode proteger fazendo, se for importante se desmatar, se for fundamental, se tiver autorização, a partir do momento que você faz o desmatamento, você vai ter que fazer uma limpeza da área, porque você vai estar transformando aquela área de floresta para uma outra atividade. E essa limpeza é importante, ela pode ser feita inclusive com fogo a partir da prática da queima controlada, desde que liberada pelo órgão ambiental competente. Então, se você fizer a remoção desse material combustível, o risco de ocorrência de incêndio vai diminuir. Ok, muito obrigado. Vamos lá, temos mais uma pergunta. Vamos lá, Guilherme, vamos lá. O Nelson Barbosa Leite, nosso amigo eterno articulista, eu estou avisando o Nelson, para você aí que acompanha o setor florestal, o Nelson Barbosa Leite tem chama Comunidade de Silvicultura, você entra lá no Facebook, Comunidade de Silvicultura, você vai ver todos os textos publicados pelo Nelson, o Nelson é excelente. Bom dia, muito boa palestra, oportuna e que tem se tornado cada vez mais necessário nas empresas. E feito de forma profissional, o amadorismo mata a floresta e pode matar pessoas, exatamente, né? Obrigado, Nelson. Pode matar pessoas, não é só o fogo, não, né? Tem mais uma pergunta? Vamos lá? Guilherme? Sabe, Paulo, que no Brasil isso não é tão comum, de pessoas morrerem em combate a incêndios, mas fora do Brasil a gente vê muito caso assim, principalmente pessoas que não são combatentes.
E até combatentes, que é o que nós vamos ver na próxima palestra do Natan, falando sobre os incêndios lá nos Estados Unidos. Pode colocar a próxima agora, Guilherme, vamos ver. Bombeiro Viles, especialista, qual é a periodicidade ideal, rota, para a equipe não ser surpreendida com um obstáculo como uma ponte quebrada? As câmeras podem não apresentar isso, então deve ser mantido os vigilantes no solo? Então, em geral, os incêndios florestais eles vão ocorrer principalmente onde você não tem tanto uma área, por exemplo, que esteja ocorrendo atividade de extração da madeira. Nessa área vai ter a circulação de pessoas constantemente. Então, as condições de trafegabilidade das estradas elas vão estar boas. A dificuldade vai ser quando o incêndio ocorrer numa outra área que não está sendo explorada há muito tempo e que, por consequência, as equipes de manutenção das estradas não estão passando. Em geral, as equipes passam uma vez por ano nessas áreas para fazer esse monitoramento, para ver se tem que arrumar bueiro, consertar ponte, pontilhão, enfim. Em geral, a periodicidade é de uma vez por ano, tá? E com relação à questão do sistema de monitoramento, realmente ele não vai identificar a ponte estragada, a ponte quebrada. Porém, o objetivo da câmera de monitoramento não é esse. O objetivo é detectar o fogo, né? A câmera ela vai detectar o fogo e aí vai comunicar vai acionar as equipes para que elas então se desloquem. A questão de monitoramento de estradas e das obras de arte dessas estradas é uma outra equipe que vai fazer. Então, em geral, respondendo à pergunta do colega ali, em geral, uma vez por ano nas áreas onde não estão tendo atividades florestais, é o que o pessoal costuma passar para monitorar essas estradas. Bom, e falando sobre incêndios florestais, se você entrar no site maisfloresta.com.br, você vai ver uma reportagem que nós fizemos para o Canal Rural, o Floresta SA, sobre as novas tecnologias de combate a incêndios florestais. E nós estamos falando lá também de um produto retardante que está sendo vendido, comercializado pela Max Tree, chama Fire Out, e foi feito todo um estudo junto com as universidades e tudo mais, e se eu não me engano, depois eu vou entrar no vídeo, o vídeo está lá completo, também tem um vídeo complementar, a toxicidade é muito baixa, e tem o comentário aqui do Júlio César Stelmack, na questão dos retardantes, mesmo tendo restrições, não é melhor usar o retardante do que deixar queimar tudo, professor Irving? Como eu falei, eu particularmente sou favorável ao uso de retardantes químicos, e principalmente quando os incêndios são de grande monta, são incêndios muito grandes. Nesses casos, você não tem como combater de forma eficiente que não seja com o uso de retardantes químicos. Bom, eu sei que nós já estamos adiantados da hora, nosso próximo palestrante já está esperando a gente. Even, eu queria agradecer mais uma vez a sua oportunidade de estar aqui dando essa palestra muito interessante para a gente. Bastante gente elogiando. Eu queria que depois terminasse, você entra aqui no chat da transmissão pelo YouTube para conversar com essas pessoas, responder algumas pessoas diretamente, porque o nosso próximo tema, Irving, é do Natan. O Natan vai exatamente complementar o que você falou agora, só que uma outra experiência americana, porque eu sempre pergunto, com toda aquela tecnologia que os americanos têm, satélite para tudo quanto é lado, avião, helicóptero, tudo que você imagina que os bombeiros têm de tecnologia, esses caminhões maravilhosos, tudo lá, e lá pega fogo também. Por quê? Será que nós podemos pegar a tecnologia americana e colocar aqui na Amazônia ou no centro-oeste brasileiro? Qual é essa diferença? Vai ajudar ou não tem nada a ver? É o nosso próximo assunto. Obrigado pela sua palestra, Irving. Valeu, Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço.